cheio de coisas boas, porque nós temos a certeza que o Senhor já preparou esse dia para nós. O Senhor é amor, o Senhor é bondade. Nós te agradecemos, Senhor. Já por essas horas do dia, as primeiras horas, a gente está se alimentando espiritualmente. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe, abra o nosso entendimento, abençoe a Daiane também, porque ela tem dividido com nós todo o conhecimento dela. E que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a alcançar mais corações para que participe aqui conosco. É no doce nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. 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 Gente, como que foi o Natal de todo mundo? Tudo bem? A Etna acabou de falar assim, você está em outro lugar, eu estou de férias cada dia no lugar, estou na casa de uma prima hoje, mas hoje volto para casa da minha mãe, enfim, mas a gente não vai perder nenhum dia. Bom, ontem nós estudamos sobre o nascimento de Jesus, né, e a gente viu que nós terminamos falando da importância, embora dia 25 não é realmente o nascimento de Jesus, mas é uma oportunidade para a gente ir à palavra de Deus, para a gente conhecer realmente a verdade e principalmente falar para as nossas crianças o que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, né? Então, e a gente terminou o estudo falando sobre a importância de Jesus nascer em nossos corações, porque assim como os pastores compartilharam as boas novas com as pessoas, quando Jesus nasce em nosso coração, nós vamos compartilhar com as pessoas também. E hoje nós vamos estudar a parte ali da infância de Jesus. A Bíblia não apresenta muitas coisas sobre a infância de Jesus, mas ele apresenta o que aconteceu depois que Jesus nasceu. Algumas coisas que aconteceram depois que Jesus nasceu. Então a gente vai se fixar nisso com base em Mateus capítulo 2. Mateus é o único livro que apresenta um pouco dessa infância de Jesus, né? Então a gente, na verdade, não sei nem se eu posso falar de infância, mas logo após o nascimento de Jesus, né? O que aconteceu logo após o nascimento de Jesus? Então, a gente vai estudar hoje sobre a visita dos magos, sobre a fuga para o Egito, sobre a matança dos meninos de Belém e sobre a volta do Egito. Então, o capítulo 2 inteirinho, nós vamos ler e nós vamos trazer algumas informações sobre esse capítulo. Então, o que diz Mateus capítulo 2? Diz assim, ó. Deixa eu vir aqui mais perto. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém de Judá, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora,
O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantou-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Onde ficou até a morte de Herodes. Parei aqui. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que haviam recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existiam. Versículo 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonhos, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será Nazareno, chamado Nazaré. Então aqui, olha, esse capítulo, ele na realidade apresenta algumas informações muito importantes. Olha uma das coisas que a gente vê logo no início do capítulo 2, que Jesus, ele nasceu em Belém da Judeia, em Belém de Judá, né? Belém da Judeia. Tem traduções que apresentam Belém de Judá. Onde que era? O que significa, primeiro, Belém de Judá? Belém de Judá significa casa do pão. O nome anterior dessa cidade era Efrata, que significava fertilidade. Eu não sei se vocês já conseguiram fazer essa relação, mas Belém de Judá é citado no livro de Ruth, quando a gente vê que Noemi e Elimeleque, eles saem ali de Belém de Judá para ir em busca do pão, né? Porque fala que naquela época teve uma seca muito grande, e foi lá em Belém de Judá que Ruth voltou para Israel com a sua sogra e começou a colher ali espigas, começou a colher cereais nos campos de Boaz. Tanto é que a Bíblia fala que foi de Ruth e Boaz que nasceu a descendência de Davi, né? E Jesus também nasceu ali, que é um dos descendentes de Davi. A gente vê essa cidade também quando ela é relatada em 1 Samuel capítulo 16, quando é dito que o próprio Davi cuidou dos rebanhos do seu pai ali naquelas colinas que existiam, ali naqueles vales que existiam, e que Davi foi ungido como rei pelo profeta Samuel em Belém de Judá. Então, a Bíblia fala onde foi, de onde eram, nos dá a entender a relação das pessoas que viveram lá, né? E também fala que foram magos visitar Jesus, que foram alguns magos. Só que quando a gente vai para a tradução da Bíblia, e eu fui procurar, porque o que é mago hoje em dia? Magos são pessoas que fazem, não pode dizer feitiçaria, né? Mas que fazem ali alquimia, que fazem essas coisas. Essas pessoas, segundo a tradução bíblica, elas não eram magos conforme o que a gente entende agora, mas eram sábios, né? Eram nobres de nascimento, eram pessoas educadas, ricas e influentes. Essas pessoas, elas eram homens, esses homens eram homens muito inteligentes
e estudavam muito. E, inclusive, quando a gente vê que eles foram visitar Jesus, a gente percebe que eles, inclusive, estudavam a Bíblia, as escrituras hebraicas que existiam na época, né? A parte do Velho Testamento que existia na época. E, por isso, eles encontraram as claras orientações de quando Jesus ia nascer, quando o Messias iria nascer, onde que ele estaria, e que a estrela seria um sinal. Então, quando a gente vai analisar no Velho Testamento as profecias messiânicas que nos levam a entender sobre Jesus e que possivelmente foram estudados por esses magos, a gente encontra uma profecia de Balaão, escrita em Números capítulo 24, versículo 17, que fala que uma estrela procederia de Jacó. Então, a Bíblia fala que os magos, eles foram guiados por uma estrela. Então, que isso é um sinal. Quando os magos viram aquela estrela, eles prontamente relacionaram com essa profecia de Balaão, porque eles já estudavam a Bíblia, né? É provável também que eles conhecessem a profecia de tempo de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 9, ele relata uma profecia e fala quando que o renovo viria, né? Quando que isso aconteceria. E isso era possível de ser visto por meio do estudo dessas profecias. O livro Desejado de Todas as Nações fala que na noite anterior ao nascimento de Jesus, uma estrela apareceu a esses magos. Eles consultaram a Bíblia para estudar novamente ali essas profecias e foram instruídos em sonho para buscar o Messias. E assim como Abraão, que o anjo aparece para ele e fala assim, olha, sai daqui, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. O que dá a entender dos magos ali, dos sábios, é que houve essa orientação, só que a princípio eles não sabiam tudo sobre isso, porque senão eles teriam sido levados diretamente aonde Jesus estava, mas eles passaram em Jerusalém. Existe uma tradição que fala que foram 3 reis magos, né, que foram 3 sábios. Inclusive, tem uma tradição que fala dos nomes desses magos, que era Gaspar, Baltazar e Belchior. Só que na Bíblia não há nenhum fundamento, nem para a quantidade de sábios e nem para o nome. A Bíblia fala que foram magos, que foram sábios que foram visitar. E daí essa tradução de que foram 3 resulta dos presentes que foram trazidos, né? Porque fala que eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Então as pessoas relacionaram que cada um trouxe um presente. Um trouxe ouro, outro trouxe incenso, outro trouxe mirra. Inclusive vários desenhos, vários filmes denotam isso, né? Só que a Bíblia não fala em quantidade e a Bíblia não fala nenhuma informação a mais. Fala apenas que eram pessoas sábias, homens sábios, que vinham do Oriente. Então, esses sábios, orientados pela Bíblia, orientados pelo sonho que eles haviam tido pelas profecias bíblicas, eles seguem rumo, sendo guiados pela estrela. Só que quando a estrela aparece o dia inteiro, a gente consegue enxergar a estrela o dia inteiro? A gente não consegue enxergar uma estrela o dia inteiro, a gente consegue enxergar a estrela durante a noite. Então, isso denota que os sábios, eles viajaram de noite e eles foram seguindo a estrela, só que quando o dia amanheceu, a estrela, eles não conseguiam enxergar a estrela, por isso que eles foram a Jerusalém. E eles foram a Jerusalém em busca do rei dos judeus. Então, na realidade, a gente pode pensar assim, foi algo de ter perdido ali a estrela, mas pode ter sido algo também que Deus usou para chamar a atenção daquelas pessoas ali, né? Claro que isso é algo que eu estou colocando de interpretação. A Bíblia não fala nada disso, mas pensando na forma como Deus age, que Deus não age, nunca ele age sem antes avisar as pessoas, ele já tinha avisado como seria por meio das profecias, e agora quando os magos, os sábios, eles vão até Herodes e falam assim, olha,
a gente está em busca do rei dos judeus, a gente vê que talvez é uma oportunidade para que eles também vão em busca do rei dos judeus, né? Só que, quando a gente estuda a história, a gente vê que Herodes, ele foi um rei um rei muito perverso, muito perverso. Inclusive, Herodes matou parte da sua família porque ele tinha medo de perder o seu trono. Agora, imaginem vocês, pessoas sábias, influentes, virem até Herodes e falar assim, olha, nós estamos em busca do rei dos judeus. Aquilo, a Bíblia fala que Herodes, ele ficou, deixa eu ver o termo que a Bíblia fala aqui, olha. Herodes ficou alarmado. Aquilo deve ter tirado a paz de Herodes. Por quê? Ele matou pessoas da própria família para evitar que perdesse o reino. Agora imagina uma ameaça fora da tua família, né? Fora da família dele. E, então, o que eu achei mais interessante é que Herodes, então, ele chama os sábios do seu reino para dizer para eles, ó, ele pergunta assim, olha, onde que a Bíblia fala, onde que as escrituras falam que Cristo deveria nascer? E os sábios, eles vêm e falam assim, olha, em Belém da Judéia. Então, gente, eu pensei demais nisso, porque assim, ó, Jerusalém ficava exatamente 12 quilômetros de Belém de Judá. Herodes, os sábios, os magos, os sacerdotes, eles estavam do lado de onde Jesus nasceu. Eles, inclusive, sabiam, porque quando Herodes pergunta, eles falam, olha, foi em Belém de Judá, porque assim está escrito por meio dos profetas. Eles sabiam, eles conheciam, mas isso não foi suficiente para que eles fossem até lá, para que eles crescem. Isso então, é uma advertência muito grande para nós, porque nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos nos alimentando da palavra de Deus porque a gente quer conhecer sobre, mas o conhecimento sem a fé, ela não nos leva a nada. Eles perderam a oportunidade de conhecer o Messias com seus próprios olhos, porque eles se contentaram apenas em saber. Entendeu? Então, o que eu achei mais interessante é que o nascimento de Jesus levou todo mundo a estudar a Bíblia. Quando a estrela apareceu, os sábios foram estudar a Bíblia de novo para entender as profecias. Quando os sábios foram até Herodes, no palácio, Herodes pediu para que os sacerdotes e as pessoas estudassem a Bíblia de novo. Então, o nascimento de Jesus levou todos a estudarem a Bíblia. E é isso que o nascimento de Jesus tem que fazer com a gente também, nos levar a estudar a Bíblia. Então, a Bíblia fala que depois de passar aquele tempo ali, os magos, eles foram até Belém de Judá, né? Belém da Judéia, que a minha tradução aparece aqui. E daí Herodes faz uma proposta para eles, fala assim, olha, vão até lá, vejam se ele está lá e voltem para me falar para que eu possa adorá-lo também, né? Ele tinha a oportunidade de ir até lá, mas ele não foi. Ele só queria saber para ele tramar, né? E novamente fala que a estrela apareceu para eles novamente e que guiou eles até onde Jesus estava, dando a entender que eles passaram o dia lá no palácio de Herodes e que quando a noite começou, que eles enxergaram novamente a estrela e que a estrela guiou eles até lá. Como eu disse para vocês, a Bíblia não fala em quantidade. Nós não sabemos se foram 3, se foram... Falam que eram no plural, né? Então, 2 já é plural e pode ser que tenham sido mais também. Mas fala o que eles levaram. E a Bíblia fala que eles levaram tesouros, que eles levaram presentes, né? E isso era uma grande consideração. No Oriente, onde essas pessoas moravam, ninguém visitava um príncipe ou um oficial sem levar presentes. Era uma homenagem que era feita. Era como se fosse assim, olha, você é tão importante que eu preciso levar presentes para vocês. Deixa eu só desligar aqui, né? Então, eles foram até Jesus, a estrela guiou eles até onde estava. A Bíblia fala que quando eles chegaram, né,
que a estrela parou sobre onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, entrando ali onde estava, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram, e levaram ouro, incenso e mirra. O incenso e a mirra da época não eram coisas parecidas como hoje, né? O incenso era como se fosse uma cera que era utilizada no santuário pelo sumo sacerdote. E a mirra era um dos ingredientes que era misturado no óleo, que era o óleo sagrado, que também era utilizado no santuário. Então era como se eles estivessem falando assim, olha, nós trouxemos aquilo que você precisa para utilizar como sumo sacerdote. Já nessa época, eles reconheciam Jesus como Salvador, como uma representação do sumo sacerdote, né? E trouxeram esses materiais, esses presentes. Só que a Bíblia fala que depois que os magos, depois que os sábios foram embora, que um anjo apareceu a José, orientando ele para fugir para o Egito. O Egito ficava a mais ou menos 160 quilômetros de Belém. E o Egito já não fazia parte mais da jurisdição de Herodes. Então, ali, Herodes não tinha poder. E a Bíblia fala, olha aqui, o que mais interessante, ó, fala assim, que o anjo apareceu para José e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise vocês. José, ele não sabia se ele ia para ficar um dia, se ele ia para ficar uma semana, se ele ia para ficar um ano, se ele ia para ficar 10 anos. O que fala é que Deus falou com ele por meio do anjo que era para ele ficar lá até Deus avisar para ele voltar. Ou seja, ele não sabia o que ia acontecer, não sabia quanto tempo era para ele ficar, só que o que eu acho mais interessante é o versículo 14, que fala assim, ó, levantou-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Às vezes, quando Deus pede alguma coisa para a gente está muito preocupado em saber, Senhor, como, quando, até quanto tempo? Mas aqui fala que Deus não avisou nada para José de quanto tempo ele ficaria lá. Falou assim, olha, é para você ficar lá até eu te avisar. E que lição importante que a gente aprende com José, porque a gente vê que ele obedeceu instantaneamente. Os magos foram embora de noite e ele foi para onde Deus tinha pedido para ele ir. Então, e essa é uma viagem que não era uma viagem simples de se fazer. 160 quilômetros era uma viagem muito longa, porque não tinha carros na época. Só que o mais interessante é que José ele obedeceu prontamente e que, mesmo que a viagem fosse longa, mesmo que eles precisassem de dinheiro, Deus já era tão maravilhoso que já havia provido ouro, incenso e mirra. Ou seja, se eles precisassem de recursos, eles já tinham em mãos. Antes de pedir algo para nós, Deus ele sempre provê os meios para nos ajudar a obedecer sem medo. Então a Bíblia fala que Herodes ele ficou furioso, porque os magos não voltaram. Então foram para outro lugar. A Bíblia fala que Deus apareceu, olha aqui, ó, no versículo 12 fala assim, ó, tendo sido avisado por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Os próprios magos foram orientados por Deus para não voltar a Herodes, e eles obedeceram. Quando Herodes percebeu que ele tinha sido enganado, que os magos não tinham ido, que ele não tinha a informação de que ele precisava, ele tomou uma medida drástica. Ele falou assim, então, eu vou mandar matar todos os meninos, todos os meninos de 2 anos para baixo. E eu fiquei pensando, gente, vocês se lembram outra época em que houve uma sentença de morte para todos os meninos na história bíblica? Alguém se lembra? De uma época em que também houve um decreto para matar todos os meninos? Não se lembram? Na época de Moisés. Na época de Moisés, o faraó também fez um decreto para matar todos os meninos. E eu fiquei pensando assim, gente,
desde a época de Moisés, os meninos vêm sofrendo ameaças e vêm sendo sacrificados por ordem dos governantes, né? A única forma de nós mantermos os meninos seguros é seguir a orientação de Deus, é fazer exatamente aquilo que Deus nos pede, é estar ligado, tão ligado a Deus a ponto de ouvir a voz dele quando ele fala assim, olha, faz isso, sai daqui, vai para lá, vai para... Entendeu? Isso vai nos manter seguros e seguros os nossos filhos também, né? Então, a Bíblia, ela não apresenta informações sobre a infância de Jesus. Ela não fala se Jesus fazia isso, se Jesus fazia aquilo, né? As escrituras, elas silenciam essa parte. Ela fala aonde que Jesus passou a infância. A Bíblia fala aqui, a partir do versículo 19, que depois que Herodes morreu, que Deus aparece para José novamente e fala para José sair do Egito, para voltar do Egito. E daí fala que José, ele não ficou seguro de continuar ali em Belém de Judá, porque o filho de Herodes, que era mais perverso que ele, continuava ali. Então fala que Deus apareceu para José novamente, olha, tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia. A gente já viu no início que a Galileia, ela era uma região que não tinha nada. Era uma região simples. Era uma região que não tinha muitos recursos. Só que foi nesse lugar que Deus escolheu para que Jesus tivesse a sua infância. Talvez longe dos grandes centros, talvez longe das influências rabínicas. Porque, assim, se a gente for pensar na lógica, assim, de que, os sacerdotes e tal, o melhor lugar talvez seria Jerusalém, que era onde estava a maior concentração dos sacerdotes, para Jesus aprender todos aqueles rituais e tal. Só que essa não era a importância. Jesus, ele tinha que ter uma infância simples, uma infância na qual Deus fosse a única influência dele, sabe? Aonde ele não tivesse nenhuma excitação, né? E quando a gente vê a região da Galileia, era uma região simples, rodeada por colinas, rodeada por vales. E ali, nesse lugar, Jesus, ele teve o desenvolvimento da sua infância. A informação mais importante que a gente tem sobre a infância de Jesus é que a gente vê aqui em Mateus e em Lucas também falando assim, olha, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, aquele meio que Deus escolheu para que Jesus ele fosse educado, para que ele se desenvolvesse, foi o meio necessário e suficiente para que ele se desenvolvesse de forma integral, todas as faculdades que ele precisava. Não da forma como a época colocava, mas de uma forma simples, de uma forma tranquila, recebendo ali as suas instruções no lar. E quantas informações que a gente viu hoje, né? A gente viu as visitas dos magos, a gente viu que José foi orientado para fugir para o Egito, a gente viu que os meninos eles receberam um decreto de morte, os menores de 2 anos, e a gente viu que Deus chamou a família de José novamente do Egito e orientou aonde que eles tinham que morar, num lugar simples. Então, algumas lições que a gente pode aprender com esses personagens. Com os sábios, nós aprendemos que o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, é o meio mais seguro, é o meio pelo qual nós podemos ficar a par do cumprimento das profecias. Os sábios, eles estavam longe, mas mesmo assim, eles tiveram o privilégio de ver o Messias, de ver o Messias com seus próprios olhos. Os sacerdotes estavam ali do lado, mas eles se contentaram apenas em saber. Os sábios que vieram do Oriente, eles não se contentaram apenas em saber, eles foram... Ai, gente, agora eu vou ficar espirrando, desculpa. Eles não se contentaram apenas em saber, eles foram fazer o que a profecia falava, eles foram ver com seus próprios olhos. Isso é uma lição fantástica para nós, porque assim, olha,
A gente não deve se contentar em apenas conhecer, mas a gente experienciar o que a Bíblia tem a nos dizer, as profecias, para a gente fazer parte de tudo isso que a Bíblia nos oferece. E outra lição que a gente aprende é que Deus sempre enviará sinais para nos manter próximos da verdade, assim como ele enviou as profecias antes para que as pessoas estudassem e soubessem quando o Messias nasceria, e assim como ele enviou a estrela para guiar aqueles sábios até Jesus. Da mesma forma, a gente tem isso hoje. Nós temos as profecias bíblicas e nós temos o Espírito Santo para nos guiar à verdade. E o que nós podemos aprender com José e Maria? Nós podemos aprender com eles. Travou. Tá sem microfone você no outro dispositivo, Dai. Aqui. Aí. Gente, meu computador desligou. Não sei se está reiniciando, enfim. Mas o que a gente pode aprender com Maria e José, por exemplo? Eles foram convidados a sair. Eles estavam em Nazaré. Eles foram para Belém para ter Jesus. Depois, o próprio Deus falou para eles saírem e irem para o Egito, sem falar para eles quanto tempo eles ficariam lá. E depois eles foram enviados para a região da Galileia, onde Jesus foi criado. Nós aprendemos que a obediência pode salvar. Na realidade, é a obediência que salva. Porque, assim, olha, se José e Maria não tivessem obedecido à voz de Deus e saído do Egito, Jesus ele poderia ter sido morto. Então, e Jesus ele não poderia sozinho ir. Então, eu fiquei pensando assim, olha, muitas vezes a nossa obediência, ela vai afetar diretamente outras pessoas. Aquilo que, porque os sábios obedeceram e foram até Jesus, e José e Maria obedeceram e fizeram tudo o que Deus havia falado. E isso livrou eles dos perigos. A obediência é a forma mais segura que nós temos de estar livres do perigo. Então, que Deus nos ajude a, assim como os magos, assim como os sábios, estarmos dispostos a estudar a palavra de Deus. E assim como José e Maria, estarmos dispostos a obedecer a palavra de Deus. Obedecer, mesmo que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto, mesmo que a gente tenha que ir para lugares onde a gente nunca imaginou, mesmo que a gente tenha que fazer coisas e sair sem orientações, mas confiando naquele que nos chama, confiando naquele que nos envia, confiando naquele que nos orienta. Então, essa é a mensagem que fica para nós hoje, que nós aprendemos com os magos e com José e Maria, e que nós continuemos estudando a palavra de Deus, que nós continuemos, para além de estudar, que nós continuemos nos preparando para o cumprimento das profecias, porque a profecia vigente agora não é mais o nascimento de Jesus, porque Jesus já nasceu. A profecia vigente é agora o retorno de Jesus. E se nós não estudarmos, se nós não estivermos firmes aqui, nós podemos correr o mesmo risco dos sacerdotes. Conhecermos tudo e perdermos a oportunidade de presenciar com os nossos próprios olhos. Porque nos contentarmos somente em saber. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a nos mantermos firmes. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela vida, te louvamos porque o Senhor nos dá instruções por meio da tua palavra, te louvamos porque dia a dia o Senhor está nos orientando, nos ensinando, assim como uma professora ensina alguém analfabeto, letra após letra, o Senhor tem nos ensinado, pouquinho a cada dia, a como confiarmos na tua palavra e a como a tua palavra é o guia seguro para nós aprendermos, ó Pai. Senhor, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nos ajude, ó Pai, a
assim como aqueles sábios, a estudarmos a tua palavra e estarmos dispostos a ir aonde for para nos encontrarmos contigo. Que o Senhor nos ajude a sermos como José e Maria, que estejamos dispostos a obedecer às tuas orientações. E que o Senhor continue a obra que começou na nossa vida, nos ajudando a nos preparar para nos encontrar contigo quando o Senhor voltar, ó Pai. Abençoe a cada um dessas queridas que estão aqui hoje, ouvindo, estudando junto, e abençoe todos aqueles que vão ouvir depois também. Nós te agradecemos pelo privilégio da tecnologia e colocamos a nossa vida em tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, um ótimo dia. Que Deus abençoe vocês e continuemos estudando sobre a Bíblia. Daqui a pouco, quando meu celular ligar, eu já vou mandar para vocês qual o texto que nós estudamos hoje e qual o texto que a gente vai